Oi galera, tudo bem? Nesse vídeo eu gostaria de começar a falar um pouco sobre a teoria e a filosofia do yoga. Esse é um tema sobre o qual muitos alunos e muita gente vem me perguntando, mas que muitas vezes não consigo aprofundar nas aulas, seja pelo tempo limitado ou porque a prática acaba ocupando a maior parte do encontro. Por isso a ideia desse vídeo e talvez de uma série de vídeos é explicar com mais calma o que é o yoga, de onde ele vem e quais são os objetivos de sua prática. Quando as pessoas escutam falar em yoga, geralmente a primeira coisa que vem na mente são as posturas físicas e o relaxamento. Quem já pratica há mais tempo pode associar também aos exercícios de respiração, e talvez a meditação, tá? Tudo isso faz parte do yoga, claro, mas são formas de praticá-lo, são exercícios do yoga. O fundamento ou o verdadeiro objetivo do yoga é o entendimento e o desenvolvimento da mente. A mente foi a nossa principal ferramenta de sobrevivência desde tempos ancestrais, enquanto os outros animais contam com garras, com presas ou sentidos mais apurados ou mais desenvolvidos, o ser humano sobreviveu graças à sua capacidade de pensar, criar e processar informações. Para o yoga, o problema não é a mente em si, nem o pensamento, tá? O yoga não vê a mente como uma inimiga, nem propõe parar de pensar ou eliminar a reflexão. O problema surge quando percebemos a mente como um torrente descontrolado que nos arrastra para padrões repetitivos, para sofrimento ou ações inconscientes. A mente, diferente do corpo, que podemos parar e colocar em descanso com certa facilidade, a mente se move o tempo todo, de forma flutuante e muitas vezes automática e sem controle. A proposta do yoga é a observação desse movimento mental. Segundo os ensinamentos do yoga, ao observar a mente ou ao aquietar esse movimento flutuante, podemos acessar algo mais profundo, a verdadeira identidade do sujeito. Por trás da mente existe aquilo que observa tudo o que acontece, o testemunho, o que percebe. Os textos antigos e as religiões chamam a isso de alma, e os textos antigos de yoga chamam de entidade viva, algo sem forma, sem atributos, muito mais amplo do que qualquer pensamento ou imagem mental. O yoga é uma técnica, um caminho que nos ajuda a reconhecer essa identidade que é mais profunda, a nos identificar com ela e a deixar de nos apegar apenas pelos objetos externos. Assim, a mente passa a ser usada como o que ela realmente é, uma ferramenta. Segundo a filosofia do yoga, a causa principal do sofrimento humano é o desconhecimento da nossa verdadeira identidade. Ao não reconhecermos quem realmente somos, acabamos nos identificando com a ferramenta, que é a mente, e com os estímulos sensoriais. Em vez de enxergar a mente como aquilo que ela é, uma ferramenta, passamos a vivê-la como se fosse a nossa própria identidade. Dessa forma, somos arrastrados pelas percepções, pelos pensamentos e pelas reações automáticas. Vivemos com os sentidos e a mente constantemente voltados para fora, apegados a objetos transitórios, lutando para conservar o que temos, nos agarrando a aquilo que nos dá prazer e fugindo ou rejeitando aquilo que não gostamos. Isso significa que nós não somos a mente nem os pensamentos que passam por ela. Nós temos uma mente e temos pensamentos.
Quando nos sentimos identificados com os estímulos sensoriais ou com esse movimento flutuante da mente, passamos a acreditar que a nossa subsistência, a nossa segurança e a nossa felicidade dependem dessas coisas passageiras, tá? E, ao mesmo tempo, sofremos sobre a consciência de que tudo isso é impermanente, inclusive a nossa própria vida. Esse conflito contínuo gera medo, ansiedade e insatisfação. O yoga propõe um outro caminho. Ao voltarmos a atenção para dentro e ao reconhecermos aquilo que está além da mente e dos objetos externos, entramos em contato com o princípio transcendente, com aquilo que realmente somos. Quando essa identidade mais profunda é reconhecida, a mente encontra repouso. É nesse reconhecimento que se manifesta a verdadeira paz mental. Não como algo que depende das circunstâncias, que sempre mudam, que sempre estão cambiando, mas como uma experiência interna mais estável e mais consciente. Então, todas essas práticas que normalmente associamos ao yoga, as posturas, o relaxamento, o canto de mantras, as técnicas de respiração, a meditação, etc, etc, não são o objetivo final em si. Elas são ferramentas, técnicas do yoga criadas para nos conduzir a esse propósito mais profundo. A saúde física e mental surge como uma consequência natural dessas práticas. Quando a mente se organiza, o corpo responde melhor. Mas para que esse processo realmente aconteça, é fundamental que o yoga não fique restrito ao tapete ou simplesmente à prática na aula. Ele precisa ser incorporado à vida cotidiana, nas atitudes, nas escolhas e na forma como nos relacionamos com nós mesmos e com o mundo. É assim como o yoga deixa de ser só algo que praticamos uma ou duas vezes por semana e passa a se tornar um caminho de autoconhecimento e transformação. Bom, eu quero agradecer de verdade a quem ficou até aqui e ouviu com atenção. Eu acredito que nos tempos que a gente está vivendo hoje, essa filosofia precisa ser compreendida. A gente vive num ritmo muito acelerado, com excesso de estímulos, informação o tempo todo, e cada vez mais distante do que somos nós mesmos. E é justamente por isso que o yoga continua tão atual e continua sendo tão relevante, aunque já seja uma filosofia com mais de 5.000, pelo menos 5.000 anos, não como uma moda ou uma tendência, mas como uma ferramenta concreta para lidar com a mente, com o sofrimento e com a forma em que a gente se relaciona com a vida. Se você tem vontade de entender o yoga, mais além das posturas e mais além da prática física, te convido a me acompanhar por aqui. A ideia é ir falando disso aos poucos, com calma, aprofundando nessa filosofia. Também, se vocês querem fazer perguntas, podem fazer aqui nos comentários. E continuar informando um pouco mais sobre esta filosofia e este caminho de vida que, mesmo sendo antiga, continua extremadamente viva, sim, e necessária. Muito obrigado e até o próximo vídeo.